Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Eu fiquei aguardando um pouco para gravar esse episódio, que eu gravo à noite. Se vocês escutarem essa música no fundo aqui, pelo menos está me incomodando, mas eu regulei os equipamentos para sair o mínimo possível para vocês. Mas eventualmente esse fundo musical aqui é porque do outro lado aqui a Embaixada do Catar deve estar tendo uma big festa lá. Apesar de ter o lago aqui entre as duas casas, né? Eu moro na beira do lago, do outro lado do lago é a Embaixada do Catar. Então de vez em quando eles dão uma festa ali e ninguém dorme aqui desse lado. Mas não tem nem como mandar a polícia lá, né? Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Bom dia, professor Cobori. Quem fala é o João César, da cidade de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, meu agradecimento por todo o ensinamento de qualidade que o senhor passa gratuitamente no seu canal. Professor, apesar do senhor já ter falado em outros podcasts sobre opções, eu gostaria de retomar uma pergunta para saber se de fato o senhor acha que esse é um mercado puramente especulativo ou se ele pode, até para o investidor pessoa física, ser usado como estratégia de proteção da carteira e ser usado como estratégia de compra no futuro de um ativo em que, ao estudar os fundamentos da empresa, se considera um ativo de qualidade que no preço atual está alto. Muito obrigado, um abraço. Bem, Osvaldo, de Belo Horizonte. Vamos lá, Osvaldo. Derivativos e opções é sempre um assunto bem interessante, né? Deixa eu só tentar contextualizar, que eu acho que teve, para entender bem, né, e tirar essa sua dúvida, você disse que você analisou um ativo que está com bons fundamentos da empresa, só que o preço estaria caro, né? Nesse momento você fez análise. E aí você quer saber se tem alguma forma de você fazer uma estratégia com derivativos, com opções para você comprar ele lá no futuro. Isso foi o que eu entendi. Eu vou explicar mais ou menos como funcionam as opções, você vai ver que não faz muito sentido, tá, Osvaldo? Mas vamos lá. A grande maioria das pessoas que operam opções, elas operam de forma especulativa. E eu sempre digo que não tem esse lado pejorativo, né? Porque são os especuladores que estão ali operando o movimento do mercado que dá liquidez. Eventualmente, quando você for lá fazer essa operação estruturada, a sua contraparte provavelmente será um especulador que está lá operando, tentando ganhar dinheiro com essa movimentação. Tá? O único cuidado que a pessoa deve ter é porque se as ações são voláteis, imaginem as opções. Mas tem como você fazer uma série de estratégias. Uma delas é a proteção, tá, Osvaldo? Deixa eu te explicar. Tem até uma disciplina, quando eu dava aula no MBA de finanças, do IBMEC, que era exclusivamente sobre derivativos e futuros. Então, tentando simplificar, você pode estar tanto na ponta vendida como na ponta comprada. Então, como vendedor, você pode fazer hedge, né? Como você faz o hedge? Você compra a ação e vende a opção. Imagine, você comprou uma ação a 10 e vendeu uma opção a R$1. Então, você gastou 9. Você pagou 10 aqui, mas recebeu 1, você gastou 9. Então, teoricamente, essa ação pode cair 10% que você não vai ter perdido nada. E se você se o valor da ação caiu, você não vai ser exercido também. Não é isso? Porque você vendeu uma opção de compra geralmente com um preço de exercício fora do dinheiro, e aí a ação, o valor do preço à vista da ação caiu, você não vai ser exercido, né, nessa opção de compra, e você vai embolsar aquele prêmio de R$1. Então, na realidade, você teve um gasto de 9 para comprar uma ação de 10. Então, teoricamente, a ação pode cair até 9. Eu estou, óbvio, simplificando aqui, não estou considerando custos de transação, só para simplificar o raciocínio, mas você está protegido aí contra uma queda de 10%. Tá, ok? Tem outras operações mais estruturadas, como o financiamento, né, com opções, que nada mais é a mesma coisa. Você compra uma ação e vende uma opção com preço de exercício de 12, digamos, né? Você embolsou, vamos dar o mesmo exemplo, você comprou por 10, vendeu essa opção de compra por 1, não vai ser esses valores porque ela está muito fora do dinheiro, tá? Mas só para simplificar também. Vendeu por 1, gastou 9, aí você vendeu essa opção de compra com preço de exercício de 12. Só que quando você faz essa operação é porque você acha que o mercado vai subir e você quer ganhar essa diferença, que a gente chama de taxa. O mercado sempre ajusta, eu sempre costumo brincar que quando o mercado tem muita liquidez, você está negociando taxa de juros. A mesma coisa, em vez de você investir num título de renda fixa, você vai lá e faz uma operação de financiamento com opções. O que você está almejando? Se essa ação passar de 12, lá no dia
do vencimento dessa opção, você vai ser exercido. Né? Quando você for exercido, você vai ser obrigado a vender essa ação sua por 12, só que você investiu 9, né? Você comprou 10, vendeu por 1, investiu 9, foi exercido, vendeu por 12. Então você investiu 9 e vendeu por 12, tá? Então você fez um financiamento com opções. É uma estratégia teoricamente simples e que você não tem muito risco. Se aquele dinheiro seu é para investir, fazer esse tipo de operação, não tem, porque o risco que você corre é não ser exercido, né? Se você não foi exercido, a ação continua sendo sua e você embolsou o prêmio da opção, tá? E aí se você vai no outro mês seguinte, rola e faz de novo a mesma operação, tá ok? Quando eu falo assim, se você não tiver necessidade de liquidez, é porque tem gente que tem um dinheiro de curto prazo e fica tentando fazer isso. Aí não dá certo um mês, não dá certo o outro, ele precisa do dinheiro dessa ação, ele vai ter que, em algum momento, sair no prejuízo. Mas se você tem a ação e você tem liquidez, né? Você tem uma reserva lá sua de emergência, de oportunidade, esse dinheiro está lá só para fazer esse tipo de operação, você não tem riscos, tá ok? Seu risco é o risco da ação, né? Você pode estar numa ação que eventualmente vai mal, dali em diante, quando você começou, vai mal e você tem esse risco. E aí você também tem uma operação, aí se você tiver, eu dei 2 exemplos aqui, mas tem um hedge, tem especulação e tem financiamento, né, com opções. Se você tiver na ponta comprada, também tem as operações especulativas. Você pode ser o que a gente chama de operação um jogador, que é um jogador, o cara que aposta, né? Então você vai comprar uma opção de compra porque você imagina que a ação vai subir, não é isso? Se a ação subir, o derivativo sobe junto, e você vende esse derivativo e embolsa essa diferença, tá? Que é mais ou menos uma operação de especulação também. E tem um jogador, né, que utiliza a opção de compra no seguinte sentido: ele gosta daquela ação. Então, que a ação deu uma disparada, subiu. Aí ele fica naquela sensação de que ele precisa embolsar logo aquele lucro, mas ele não queria ficar fora da ação. Aí o que ele faz? Ele vende a ação, embolsa esse lucro, né, do preço que ele comprou a ação e do preço que ele vendeu. Como ele não quer ficar fora da ação, o que ele faz? Ele pega uma parte desse lucro e compra uma opção de compra. Né? Eventualmente, se a ação continuar subindo, é óbvio que ele vai escolher o preço de exercício correto. Se a ação continuar subindo, que era aquele medo dele não querer ficar fora, ele vai ter a opção de compra, vai ter o direito de comprar a ação de novo naquele preço de exercício que ele determinou. Então tem como fazer um monte de operações, né? E tem a operação de caixa. Né? Operação de caixa, na realidade, a gente diz que é você pegar dinheiro emprestado no mercado. Você tem um ativo, é como se você tivesse um imóvel e precisa de dinheiro imediato. O que você faz? Você vai lá e tem que vender seu imóvel, tá? Só que você não quer ficar sem o seu imóvel. Como se você conseguisse vender nesse mês e recomprar ele no mês seguinte. Você consegue fazer isso no mercado de derivativos, né? Você está com ação, você vê lá uma emergência, você não tem dinheiro, liquidez, mas você tem ação. Aí você precisa de dinheiro emprestado. Então, eventualmente você consegue, ó, você tem que olhar o mercado, estruturar a operação, você consegue tomar esse dinheiro emprestado do mercado numa taxa de juros mais baixa que se você tomasse dinheiro no mercado financeiro, no banco, né, nas instituições financeiras. Então, como consiste isso? Você vai lá e vende a sua ação, embolsa aquele dinheiro que você está precisando de emergência e compra uma opção de compra, com o preço de exercício lá para você voltar para a ação. Quando você fizer essa operação, vai dar uma taxa de juros. Você vai fazer as contas, né? Eu vendi aqui, peguei, sei lá, R$20, comprei uma opção de compra aqui para comprar lá na frente por R$20,50, paguei 50 centavos, você vai fazer as continhas. Quando você fez a operação e depois você desmontou a operação, vai dar um diferencial ali, que você vai calcular em taxa de juros, e aí você chega na conclusão de qual a taxa de juros que você conseguiria fazer essa operação no mercado. Então, eu sei que é meio complicado opções, tá? Mas é só para você ter esse raciocínio, né? Em vez de você tomar dinheiro emprestado no banco, você vai lá no mercado de ações, dá uma olhada, já que você tem esse ativo, você tem uma ação, opa, eu consigo pegar e tomar esse dinheiro emprestado no mercado por X reais, né? Por X juros, né? X taxa de juros. Aí você fala, opa, legal, é bem menos do que a metade do que o banco está me cobrando. Aí você vai lá e faz essa operação. Então tem várias formas de você utilizar o mercado de opções para fazer operações estruturadas, né? Inclusive aqui você falou de fazer hedge, ou seja, se proteger. Tá ok? Espero que não tenha complicado demais, como sempre. Vamos à próxima pergunta. Olá, professor José Cobori, tudo bem? Aqui quem fala é o Maxinei, do Rio de Janeiro, leitor do seu livro Análise Fundamentalista e seguidor assíduo do seu canal. Hoje eu vou contribuir com uma pergunta para o seu podcast e é a seguinte: vamos levar em consideração que uma determinada ação tenha atingido seu topo histórico, sendo negociada a R$20.
sofrendo desdobramento posterior de 1 para 2, sendo negociada ainda em seu topo histórico no valor de R$10. E eu tenha adquirido essa ação no seu topo a R$10. A minha pergunta é a seguinte: vamos supor que após uma crise avassaladora, essa ação tenha sofrido uma desvalorização de mais de 110%. E passado meses depois, devido à volatilidade do mercado, ela tem voltado ao seu preço anterior de R$10. O meu capital estaria perdido após a desvalorização de 100% ou não, já que essa empresa não faliu, apenas sofreu uma desvalorização temporária devido ao pânico do mercado. Eu agradeço desde já o seu trabalho, os seus ensinamentos e desejo sucesso em sua trajetória. Legal, Max Ley do Rio de Janeiro. Max Ley, essa voz de mestre de cerimônia. Eu acho que até a equipe me avisou que selecionou as 2 perguntas suas, tá? Porque elas são perguntas assim, que ajudam bastante o pessoal que está iniciando, né? Então a equipe falou, ó, Max Ley tem 2 perguntas. E essa voz de mestre de cerimônias. Vamos lá, Max Ley. Max Ley, tem um erro aí, tá? No seu raciocínio. Não tem como uma ação desvalorizar 110%. Ela desvaloriza no máximo 100%. Nem 100%, tá? Vai 9, por quê? Porque o preço mínimo de uma ação é 1 centavo, né? 0,01. Então ela só pode cair no máximo até 0,01. Então ela não vai chegar exatamente ali nos 100%. E 110 é impossível porque a ação teria que ter preço negativo, né? E isso também não vai acontecer na Bolsa de Valores. Tá ok? Então, isso seria uma ação vira-pó, né? Quando uma ação vira-pó, ela vale 1 centavo. Por quê? Porque, teoricamente, é isso que você falou. A empresa quebrou, faliu. E aí, essa ação vai chegar lá nos 1 centavo. Muito provavelmente, essas ações vão ser retiradas do mercado, que a empresa está numa encalacrada lá, vai entrar num processo de falência, depois de liquidação. Então, essa situação, teoricamente, é isso que aconteceria. Agora, a sua dúvida, a ação caiu, depois voltou para os R$10. Se você não fez nada, você não perdeu nada. Você só tem prejuízo com a ação se você vender. Tá? Então ela está lá 10, aí começou a cair, chegou em 1 centavo. Aí você vendeu, aí você tomou o prejuízo. Se ela chegou lá em 1 centavo, depois lá na frente voltou para os 10, você não fez nada, você não perdeu nada. Tá ok? Para você perder com essa volatilidade, com essa queda, você tem que vender o ativo. Se você não vendeu, você não vai perder. Tá ok? Vamos então aqui à sua próxima. Olá, professor José Cobori, tudo bem? Aqui quem fala é o Max Ley do Rio de Janeiro. Hoje eu quero lhe fazer uma pergunta sobre o mercado futuro de derivativos, em especial o índice futuro, que é negociado aqui na B3. A pergunta é a seguinte: o índice, ele se movimenta, o mini índice, por exemplo, ele se movimenta devido à oferta de compra e venda dos traders que fazem essas operações diárias para cima e para baixo, ou ele é apenas um ajuste que leva-se em consideração ao índice Ibovespa? Vou melhorar a pergunta. O índice Ibovespa ele se movimenta e o índice futuro está sempre um pouquinho à frente do índice Ibovespa. Mas a pergunta é, o índice futuro ele é movimentado pelas negociações ou ali é perda de tempo você operar aquele mercado, uma vez que ele vai se ajustar de acordo com o Ibovespa? Espero não ter complicado a pergunta e fico ansioso por essa resposta, até para ajudar as pessoas que fazem day trade nesse ativo. Muito obrigado. Então vamos lá, mais uma pergunta sua para ajudar quem faz day trade. Bom, o cara que faz day trade e não souber como o ativo se movimenta, eu recomendo ele não fazer. Então esse tipo de dúvida, mas se você está pensando em fazer day trade, não faça. Mas deixa eu te explicar como é que funciona. O índice Bovespa futuro você está operando no mercado futuro. Só que o ativo subjacente ali, né, o ativo objeto de um contrato de índice futuro é o índice Bovespa. A sua dúvida, pelo que eu entendi, você está dizendo, não adianta nada eu ficar operando o índice futuro, porque o índice Bovespa vai chegar nesse valor, é o que o mercado imagina. Só que qual que é a diferença? O índice Bovespa é o índice no mercado à vista e o índice futuro é no mercado futuro. Por que existe esse contrato de índice Bovespa futuro? Porque o mercado futuro ele é feito para você fazer hedge.
né? Você proteger as oscilações da ação. Então, se você está investindo, digamos, no índice Bovespa, você consegue se proteger fazendo uma operação no mercado futuro de índice Ibovespa futuro. Como que isso é precificado? É mais ou menos esse raciocínio que você fez. Se o mercado hoje está achando, sei lá, o índice Bovespa está a 125 mil pontos, e o mercado futuro está achando, vamos colocar um mês exato, tá? Digamos que esse contrato desse índice Bovespa futuro está vencendo exatamente daqui 30 dias. Se o mercado acredita que daqui 30 dias o índice Bovespa futuro vai estar a 128 mil pontos, vai ser esse o preço que o mercado vai estar negociando lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Na verdade, depois que fez a fusão, né, na própria B3 agora, né, que chama B3, tá? Era a Bovespa. A Bovespa fez uma fusão com a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros, virou a BMF Bovespa, não é isso? E depois ela fez uma fusão com a CETIP, e aí virou a B3. Tá? Então, na realidade, todos esses contratos estão sendo negociados na B3. Então, o contrato de índice Ibovespa futuro, né, ele é negociado no mercado futuro, que está na B3. Antes era separado, agora está na B3, tá ok? E o mercado à vista você está comprando e vendendo ações. Não é isso? Então, esse diferencial vai ser mais ou menos... eu já expliquei, depois você assiste um vídeo no meu canal que eu explico como funciona a precificação no mercado futuro, que também está negociando taxa, tá? Mas nesse caso aqui é a expectativa, mesmo quando você compra uma ação ou compra uma opção de compra. O que é uma opção de compra? É o preço que você está imaginando que vai estar a ação daqui um mês, né? Ou quando vai vencer lá o contrato de opção. A mesma coisa do índice Ibovespa futuro. Você está imaginando qual vai ser, quantos pontos vão estar o índice Ibovespa futuro. Para que ele serve? Para fazer hedge de carteira de ações. Tá joia? A grande maioria, novamente, opera lá fazendo movimentos de especulação para tentar tirar ali o lucro dessa movimentação do mercado. Tá ok? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima. Bom dia, professor Cobori. Aqui quem fala é o Gustavo Nascimento. Eu sou da cidade de Franca. Passo aqui de novo para deixar o agradecimento aqui por passar esse conteúdo de qualidade, sendo de uma forma não muito técnica e bem didática. Professor, eu estou com uma dúvida aqui numa seção do seu livro, da Análise Fundamentalista, que a gente está querendo calcular o ciclo financeiro da empresa. A gente vai estar pegando o prazo médio de estocagem, de recebimento e de pagamento. A gente vai estar usando dados do balanço patrimonial e do DRE, né, para calcular esses prazos. Aqui um exemplo de estocagem, que a gente vai estar pegando o estoque dividido pelo custo médio de venda. Pelo balanço patrimonial ser uma foto do final do ano, esse índice não teria um viés, assim, tipo, se fosse uma companhia que no final do ano, por acaso, soltou esse resultado de balanço patrimonial com estoque alto, mas na média ele não é tão alto assim. A gente não estaria fazendo uma conta que estaria utilizando alguns valores com certo viés? Então eu queria saber se faz sentido pensar isso, e se caso sim, como que eu poderia fazer para corrigir esse viés que eu estou fazendo no meu cálculo do ciclo financeiro da companhia. Obrigado, professor. Bem, Gustavo de Franca, vamos lá, Gustavo. Isso é possível? É difícil? Muito, tá? Principalmente empresas de capital aberto. Por quê? Só colocar todo mundo no mesmo ponto aqui, né, Gustavo? Porque você está com o meu livro aí, você tá olhando aquela imagenzinha, né, do ciclo operacional, do ciclo financeiro, e depois como se calcula cada um daqueles prazos, das médias de estocagem, para as médias de pagamento, não é isso? Então, deixa eu te falar. Você calcula o prazo médio de estocagem, você calcula um monte desses itens aí que você está vendo aí, para chegar exatamente qual que é o ciclo operacional da empresa e qual que é o ciclo financeiro da empresa, né? Para que você precisa chegar no ciclo financeiro? Para você achar a necessidade de capital de giro. Você vai ter um atraso ali, né, entre o que você tem que pagar para o seu fornecedor e até você vender a mercadoria e receber do seu cliente. Então esse período aqui é o que a gente chama de ciclo financeiro, que é a sua necessidade de financiamento, ou seja, você vai capital de giro. Por que eu falo que em companhias abertas, eu já fiz operações de M&A, que inclusive a gente ajustou essa peculiaridade e a gente conseguiu negociar uma condição com o comprador, né? Até uma operação de cross-border, né? Que era uma operação com empresa estrangeira, e essa empresa estrangeira estava comprando essa empresa que nós estávamos assessorando. Como era uma empresa de capital fechado, teoricamente era uma empresa grande, mas uma empresa não muito
digamos, profissional ela era, mas assim, sob o ponto de vista, né, de estratégias financeiras, eles não tinham muita sofisticação. E como era uma empresa, né, esses empresários não imaginavam vender, eles foram abordados, né, por essa empresa estrangeira e aí entraram numa negociação, eles não tinham muito essa preocupação de manter o estoque num nível adequado, até para eles terem um período, uma necessidade de financiamento menor. Então esse estoque dele era sempre muito alto, muito além do que o ciclo operacional da empresa exigia. E aí a gente conseguiu, nessa condição, nessa negociação, negociar que a diferença do estoque que ele tinha para o estoque necessário para o ciclo operacional dele, ele recebesse em dinheiro, tá? Que era exatamente um estoque excedente que estava lá sem necessidade. E você vê isso muito em empresa pequena, né? Óbvio, empresa pequena bem administrada, que não tem problemas de caixa, de financiamento, né? Então ele prefere estar sempre ali com o estoque muito alto, não tem problema de financiamento nessa necessidade de capital de giro, e aí ele mantém um estoque alto, porque eventualmente ele imagina que pode ter um desabastecimento no mercado, pode ter qualquer problema, então esses empresários um pouco mais conservadores fazem isso, tá? Mas não é normal numa companhia aberta, de capital aberto. Por que eu digo isso para você, Gustavo? E se você for ajustar, agora, pode acontecer? Pode. Por isso que você tem que ser bem criterioso na sua análise. Se você identificar realmente que o estoque dele, que está lá aparecendo no seu balanço patrimonial, é muito mais alto do que o necessário para atender o ciclo operacional da empresa, o que você tem que fazer? Você vai ajustar pela média. Eu digo para você que é muito difícil, por quê? Porque quanto maior o seu estoque, maior a sua necessidade de financiamento. Concorda? Imagina uma padaria, como sempre, né? A nossa padaria. Eu preciso ter a farinha de trigo ali numa quantidade, né, que eu não perca vendas. Então a minha farinha de trigo está sempre ali no estoque, numa quantidade que eu vou trabalhar, fazer os pãezinhos, vou atender minha clientela todo dia e não vai faltar pão. Então você não pode ter ele abaixo daquela necessidade que vai atender esse ciclo operacional da padaria. Mas não faz sentido você ter o dobro de farinha de trigo lá se você não usa, né? Se a sua operação não exige aquele estoque daquele tamanho. Então as empresas fazem o quê? Até porque um estoque maior, lembra, aí no livro você vai ver como você calcula a necessidade de capital de giro, né? O ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. O estoque está lá no ativo circulante operacional. Então, quanto maior o seu estoque, quando você fizer essa continha, maior vai ser a sua necessidade de capital de giro. Então, não faz sentido, se você tem que ter 500 quilos de farinha na padaria, você ter 1.000 quilos. Porque esses 500 quilos a mais é dinheiro do seu bolso que está entrando ali para financiar esse ciclo operacional sem necessidade. Tá ok? Então, as empresas bem administradas, que têm uma gestão bem profissional, né, que tem lá, geralmente as companhias de capital aberto tem o seu CFO, né, o seu diretor financeiro, que está sempre fazendo essa gestão da empresa. Então ele dificilmente vai manter o estoque num nível desnecessário. O nível do estoque dele vai ser justamente o nível necessário para ele atender a esse ciclo operacional. Não sei se eu fui bem claro, não só para você como para todo mundo, com esse exemplo, né? Mas eu acho que deu para entender, não é isso? Se você tem uma concessionária, você vende 100 carros por mês, não faz sentido você ter 200 carros lá. Você não vai entregar, não vai precisar entregar esses carros. Então você faz sempre um cálculo que o seu estoque ali de carros seja o necessário para você vender e entregar para o cliente ali, pronto, entrega. É óbvio que a gente sempre tem, inclusive agora parece estar tendo um problema, que aí é uma questão maior que não depende da empresa. Essa crise afetou a cadeia de suprimentos, então os fabricantes, montadores não estão conseguindo atender agora que a economia está retomando, está conseguindo montar os carros na velocidade que de repente essa demanda reprimida exige. Então isso descontrolou tudo, né? Mas em tempos normais, você, o dono da concessionária, para que você vai empatar dinheiro em 200 carros, você só precisa empatar dinheiro só em 100, não é isso? Então, uma companhia de capital aberto é bem difícil você ver um estoque num nível muito acima do necessário, tá? Se você, mesmo assim, acreditar que aquele estoque está desproporcional ao seu ciclo operacional da empresa, você vai lá e faz uma análise mais criteriosa para você fazer o ajuste, tá ok? Não sei se deu para entender, mas acho que deu, né, Gustavo? Tá joia? Forte abraço, Gustavo. Vamos à próxima. Olá, professor. Meu nome é Luiz Paulo, sou de Belo Horizonte. Eu sou pequeno empresário do ramo da moda. Eu tenho uma dúvida com relação ao seguinte: a crise me afetou profundamente. Eu tive que reduzir em torno de 70% a minha estrutura. Hoje eu consegui preservar um pouco de caixa e eu estou no aguardo da economia melhorar para eu voltar a partir para o ataque
e começar a abrir novas empresas, novas lojas. Porém, eu estou muito receoso, gostaria de saber que tipos de sinais a economia pode apresentar, que eu possa saber ler isso e interpretar de forma que o Brasil já virou a chave e agora a gente vai ter um crescimento forte, constante e que eu possa aproveitar isso. No mais, muito obrigado. Bem, Luiz Paulo de Belo Horizonte. Vamos lá, Luiz Paulo. Bom, primeiro, parabéns, né? Você atravessou essa crise com mesmo uma redução de 70% aí na sua receita, você ainda conseguiu manter a empresa aberta e com caixa, né? Uma reserva de caixa. Isso é sinal que a empresa é bem administrada. A grande maioria, infelizmente, né, dos pequenos empresários, até de médias e grandes empresas, sofreram bastante nessa pandemia. Mas vamos lá, você está com essa reserva de caixa, esperando uma sinalização do mercado para você voltar a investir, né, e aproveitar essa demanda eventualmente reprimida que vai começar a aparecer para os seus produtos. Na realidade, isso é o que toda empresa tenta adivinhar, tá, Luiz Paulo? Mas vamos lá, quais os sinais? Infelizmente, a gente está com uma política monetária desfavorável. Tudo bem que eu já comentei isso aqui, né? Porque a inflação está muito acima do teto da meta. E aí o Banco Central está trabalhando aí com a taxa de juros, né, para tentar controlar a inflação. Tem duas vias aí. Eu acho que uma delas é desnecessária, né? Porque se aumenta a taxa de juros, você está tirando dinheiro do mercado. Quando você tira dinheiro do mercado, você esfria a demanda. Quando você esfria a demanda, você está esfriando a pressão sobre os preços, né? Então, teoricamente, você controla a inflação. Uma outra forma, quando ele aumenta a taxa de juros, é exatamente o que está acontecendo na taxa de câmbio, né? Como os juros aqui está ficando com um diferencial mais alto para os juros dos outros países de primeiro mundo, né, dos investidores, a tendência é que os investidores venham para o Brasil para ganhar esse diferencial de taxa de juros, como a gente está aumentando a nossa taxa de juros, né, que a gente chama, ele está aumentando o prêmio aqui para trazer os investidores. Mais investidores entrando, pressão compradora do real e vendedora do dólar. O investidor, para entrar aqui, ele precisa chegar aqui com o dólar dele e trocar por reais, né? Então o que ele está fazendo? É uma operação de venda de dólar e compra de reais. Tá? Então existe uma pressão na taxa de câmbio para que o real se valorize e o dólar desvalorize. É o que fez o dólar baixar de 5, né? E os analistas estavam fazendo projeções aí de chegar talvez no final do ano a 4,70. Deu um repique agora porque aumentou aí um pouquinho a percepção de risco na instabilidade política do Brasil, tá? Por isso que o dólar voltou aí passou dos 5, bateu 5,28, 5,20. Então a gente teve esse problema. Mas se não tivesse acontecido isso, o que acontece? Quando a taxa de câmbio, o real começa a se fortalecer, como a nossa cesta básica aqui, a gente ainda depende muito de importações, ou a cesta básica nossa, né, que é as commodities, né, feijão, arroz, milho, soja, farinha de trigo, tudo isso é precificado em dólar. Então quando a gente baixa a taxa de câmbio, né, o dólar cai, perde valor frente ao real, a gente ajuda também a amenizar a pressão sobre o preço dessas commodities. Então tem esse efeito também sobre os índices de inflação. A ponta da demanda eu acho que não faz muito sentido porque, como eu expliquei na pergunta anterior, assim como no Brasil, no resto do mundo, né, nos Estados Unidos está assim também, a gente teve uma desorganização na cadeia de suprimentos. Então, porque a pandemia todas as economias pararam, né? Aquelas que podiam segurar os produtos, principalmente por questões de segurança alimentar, seguraram. Então, desregulou essa cadeia de suprimentos no mundo e a gente tem um problema, então, de oferta, não de demanda. Então, acho que a política monetária, sob esse ponto de vista, não. Por que eu estou falando tudo isso, Luiz Paulo? Porque quando o Banco Central está aumentando a taxa de juros, ele está esfriando a economia. Então, tudo bem, ele está tentando controlar a inflação, apesar de eu discordar desse ponto, mas quando ele começa a elevar a taxa de juros, ele está tirando a atividade econômica, ele está esfriando a economia. Para você, para os empresários, para nós todos, né, que esperavam uma retomada, né, uma melhora aí no nível de atividade econômica, para os negócios começarem a funcionar novamente, né, para as empresas voltarem a vender, é um mau sinal aumentar a taxa de juros. Tá? O ciclo de aumentar a taxa de juros, na realidade, é para esfriar a economia. E o ciclo contrário de queda na taxa de juros é para aquecer a economia, né, gerar atividade econômica. Por quê? Porque quando você tem a taxa de juros baixa, o crédito é mais baixo, então vai ter mais consumo, mais pessoas utilizam o crédito para consumir e mais empresas investem porque a taxa de juros está baixa. Compensa mais você investir. Quando você está com o movimento da taxa de juros subindo, você está esfriando. Por quê? Porque o crédito começa a ficar mais caro, então menos pessoas vão consumir via crédito. E a taxa de juros subindo, menos investimento das empresas vai ter, porque o investimento se tornou mais caro. Então é um mau sinal agora.
Mas o mercado como um todo, índices assim que eles costumam olhar, assim nos Estados Unidos e assim, a gente sempre acompanha, né, no Brasil, é o nível de compra do gerente de compra, que é um índice que tem lá nos Estados Unidos, quando está acima de 50 sempre é um índice que está aquecendo, né? Ou seja, eles chamam o índice de gerente de compras, que é os pedidos, né, de compras da indústria, do comércio. Está aumentando o número de compras, quer dizer que as empresas, as indústrias estão se preparando, né, para produzir mais, porque ele está antevendo ali um aumento na demanda. Esses índices também, qualquer lugar do mundo, né, de uma economia estável, eles utilizam esse índice aqui para nós também. Então aqui talvez você olhe o índice de confiança do consumidor, o índice de confiança do empresário. Então quando o índice de confiança tanto do consumidor está aumentando, quanto o índice de confiança da indústria, né, das empresas está subindo, dos empresários está subindo, quer dizer o seguinte: eu estou mais confiante, se eu for o consumidor, estou mais confiante, então a probabilidade de eu voltar a consumir é muito maior. Se eu sou empresário, estou mais confiante, a probabilidade de eu voltar a investir para aumentar a produção da minha empresa também é maior. Então, índices de confiança, acho que são índices que a gente chama de antecedentes. Eles antecedem um aquecimento da economia, eles antecedem um aumento de produção e aumento de consumo. Macroeconomia, economia, como eu digo, tem muitas variáveis, é muito complicado, né? Você falar, vou olhar um índice e vou tomar a decisão. Na verdade, você olha um conjunto de indicadores, tá? Para você tomar as suas decisões como empresário de investir ou não. Mas você está numa situação confortável de caixa, a economia, essa inflação nossa não é porque a economia está aquecendo, né? Na verdade, a gente passou o primeiro ano da pandemia com a demanda reprimida, né? Então essa demanda reprimida voltou agora, tá? A gente tem um desequilíbrio na cadeia de suprimentos. Então isso está gerando aí esse desequilíbrio nos preços, né? Uma pressão inflacionária. Mas essa pressão inflacionária, gente, não é porque tem mais gente comprando. Teoricamente, voltou a demanda que tinha antes da pandemia, mas não voltou uma demanda mais forte, né? Mais pujante, tá? Então você, Luiz Paulo, tem que ficar de olho nesses sinais que a economia dá, principalmente nos índices de confiança. No índice de produção, se você tem um comércio, né, você falou que é do ramo de moda, você tem o seu negócio no comércio. Então eu recomendo você olhar os índices da indústria. Se os índices de produção industrial começarem a subir de uma forma consistente, a próxima cadeia que vai começar a subir os índices é a sua, né, do comércio. Por quê? O comerciante compra da indústria. Então, se a indústria está no setor de moda, se a indústria têxtil estava lá sem produzir, né, os índices de produção industrial muito baixos. Quando a cadeia de produção, né, da indústria têxtil começar a aumentar esse índice de produção industrial, quer dizer que ele vai jogar esses produtos que ele está produzindo a mais no comércio. Então, a indústria já está antevendo um aumento na demanda pelos produtos dela, né, para abastecer vocês do comércio. Então, você olhe também aí os índices de produção industrial. Tá? Isso também ajuda a anteceder aí uma retomada aí no aquecimento da economia do seu setor. Tá ok? Espero ter te ajudado, Luiz Paulo. É muito complicado, mas você vai pegando o jeito aí, olhando esses índices aí que eu te falei. Tá joia? Muito intuitivo, né? Você começa a olhar, você mesmo vai ter intuição. Por que a indústria começou a produzir mais? Né? O índice de confiança do consumidor. Por que o consumidor está mais confiante? Né? Por que o empresário está mais confiante? Já está antecedendo aí uma retomada aí no aquecimento da economia. Tá joia? Espero ter te ajudado. Forte abraço, pessoal. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori. Como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Dagnoni. Eu falo de Camaragibe, Pernambuco. Gostaria de saber do senhor, não a respeito de Bitcoin ou de criptomoedas em si, mas a respeito de criptoativos, já que existem criptoativos que resolvem problemas da sociedade atual, da sociedade moderna, tecnológica, de informação. São criptoativos que podem ter um valor intrínseco devido a essa característica deles de resolver certos problemas que a sociedade cria em função da sua própria evolução. Seria muito interessante saber a visão do senhor, não sobre criptomoedas especificamente, mas sobre os criptoativos, o que o senhor pensa sobre o valor que eles podem atingir, o valor que eles têm hoje e a evolução desse tipo de ativo. Muito obrigado, parabéns aí pelo conteúdo e pelo trabalho. Um abraço. Bem, Fernando de Camaragibe, Pernambuco. Vamos lá, Fernando. O pessoal sempre pergunta muito sobre Bitcoin, né? A sua pergunta procede, você está falando de criptoativo, né? Que não é criptomoeda, né?
A criptomoeda é um criptoativo, mas não necessariamente um criptoativo é uma criptomoeda. Para quem acompanha, daria um podcast ficar explicando só essa diferença. Mas vamos direto ao ponto, Fernando. Você falou duas palavras-chave que nos faz refletir um pouco mais sobre os criptoativos. Primeiro, o valor intrínseco e segundo, utilidade. Quem me acompanha sabe que sou crítico ao Bitcoin, apesar de não descartar a tecnologia. Para quem assistiu o primeiro vídeo do meu canal que eu faço sobre Bitcoin, eu digo que a gente tem que ficar de olho. Mas os fundamentos, de novo, meu ponto de vista, tá? Sempre tem uma pessoa que põe no comentário, se renda ao Bitcoin, se renda. Eu vou me render quando ela fizer sentido. Na minha cabeça não faz muito sentido ainda, porque a criptomoeda não tem essas duas características. Não tem valor intrínseco e não tem utilidade. Tá? Aí os críticos não, né? Os entusiastas do Bitcoin falam que ela tem uma utilidade, e aí entra naquela discussão de novo, né? Das características de moeda, unidade de conta, meio de troca, reserva de valor, né? Agora muito fortemente batendo na reserva de valor. E eles dizem que tem essa utilidade, que é a minha crítica. E valor intrínseco não tem, tá, gente? Teve um paper do Nassim Taleb. Eu não li o paper, mas eu vi o paper e vi a fórmula que ele colocou no paper, tá? Que sustenta esse paper dele. E matematicamente ele está provando que o valor do Bitcoin é zero. Que na realidade ele está provando matematicamente muito do que acho que eu já falei aqui, né? E muito do que muitos críticos do Bitcoin dizem, como Warren Buffett, Charlie Munger, Bill Gates, Nouriel Roubini. Tem muita gente de peso que pensa dessa forma. E eu penso também muito parecido. Nesse paper que o Nassim Nicholas Taleb, né, que é na verdade, esse pessoal entusiasta do Bitcoin é fã do Taleb, né? Tá tendo até uma, digamos assim, um divórcio entre eles, né? Quem é muito fã dele e gosta do Bitcoin tá meio ficando chateado com ele. Mas o Nassim Nicholas Taleb, para quem não sabe, ele tem uma série de livros, eu li todos, inclusive na ordem, né? Conforme ele foi lançando. O Iludido pelo Acaso é um livro muito bom, para quem não leu, leia. Tem gente que sempre fala que acompanha, né? As dicas de livro. Depois veio o Cisne Negro, que foi o best-seller dele, tá? A lógica do Cisne Negro, né? Depois o último que ele lançou foi o Antifrágil, mas tem o Skin in the Game, né? Então tem vários livros, todos são muito bons, tá? Todos têm uma carga assim, técnica muito, muito alta, né? Inclusive o Antifrágil, tá? Ele tem um apêndice que é bem só para quem gosta muito de matemática mesmo, estatística. Mas é um livro bom de ler, tá? Para quem não leu ainda o Antifrágil. Então o Nassim Taleb ele tem toda essa carga aí de experiência e de teoria, tá? E nesse paper, eu vou até ler, né? Foi até bom que você me lembrou aqui que eu tinha deixado para ler depois e acabei esquecendo. A vida às vezes tem muita coisa, eu leio muito livro, né? E você acaba esquecendo aqueles que você esqueceu de anotar, né? Você só passou por cima e falou, vou ler depois. Mas foi bom que eu lembrei desse paper. Eu lembro quando ele lançou esse paper, eu olhei a fórmula. E a fórmula dele realmente prova que o valor do Bitcoin é zero. Não vou falar aqui porque a fórmula é um pouco complexa, mas para quem faz valuation, a gente sempre fala de valuation, a lógica matemática por trás disso é exatamente essa. Que ele põe o que seria, né, a evolução do valor e lá na frente, na fórmula, quando ele trabalha a fórmula, essa fórmula traz o valor para zero. Traduzindo, esquece a matemática, ele prova isso matematicamente, mas traduzindo na intuição o que ele está dizendo, como eu disse, é mais ou menos o que os críticos dizem e o que eu já disse algumas vezes aqui no podcast. Porque o Bitcoin no limite não tem utilidade. O que é no limite? O Bitcoin em si, que mais ou menos você falou, qual o valor intrínseco? Né? O valor intrínseco é o valor. O ouro, qual o valor intrínseco do ouro? Ele tem um valor intrínseco, porque se ele não for utilizado como moeda, não tiver nenhuma utilidade no mercado financeiro, como meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, não tiver nenhuma utilidade, no mínimo, você vai fazer uma joia com ele. Então, 100 gramas de ouro vale menos do que 100 gramas de joia, de um anel, de uma aliança, de um colar, de uma pulseira. Então, ele tem um valor intrínseco. Né? Você vai um dente de ouro, acho que eu até brinquei aqui já, tem um valor intrínseco. O Bitcoin, no limite, se não tiver nenhuma dessas características lá no futuro, qual o valor intrínseco dele? O que você faz com o Bitcoin? Ele não tem utilidade zero. E aí os entusiastas falam que ele tem uma utilidade porque se você tem um Bitcoin e as empresas começarem a aceitar Bitcoin, você vai ter uma utilidade que você vai usar ele como moeda. Né? Mas para comprar o Bitcoin, você precisa de uma moeda. Não é isso? Eu vou lá, a Tesla está vendendo carro em Bitcoin. Tá, mas eu não ganho em Bitcoin, eu ganho em reais. Eu vou ter que ganhar o meu salário em reais e vou lá
comprar o Bitcoin para depois comprar o carro da Tesla. Necessariamente eu não preciso fazer isso, né? Eu compro o dólar e compro o carro da Tesla. Então, a utilidade seria, que aí eu acho que faz algum sentido, é pela tecnologia, né? Uma forma de você transferir recursos de forma muito rápida para qualquer parte do mundo, né? De forma teoricamente instantânea. Não é isso? Então, assim, tem muitos detalhes que a gente... esse paper, lembrei. Essa fórmula dele, ele meio que prova uma coisa que o Warren Buffett fala. Qual o valor do Bitcoin? Por que você paga $30 mil no Bitcoin? Porque a única lógica que você paga hoje $30 mil no Bitcoin é porque você acredita que amanhã alguém vai pagar mais do que isso para você. Porque o dia que você não acreditar nisso, você não vai comprar o Bitcoin. Ninguém compra, né? Então o mercado ainda está numa franca evolução, porque as pessoas estão comprando acreditando que lá na frente ele vai conseguir vender mais caro. Estou comprando agora porque eu sei que lá na frente eu vou vender mais caro. E a fórmula do Taleb, ele coloca esse raciocínio do Warren Buffett em uma fórmula matemática. Então esse assunto tão empolgante que você perguntou em criptoativo, eu estou falando em criptomoeda. Mas é só para explicar a diferença, tá? Então a criptomoeda não tem utilidade e não tem valor intrínseco. O criptoativo tem utilidade e tem valor intrínseco. E aí, como eu estou dizendo, não vou explicar a tecnologia aqui, mas um criptoativo, digamos, é um token. Né? Geralmente ele roda na rede do Ethereum. Então é um token que é criado e ele roda na plataforma da blockchain do Ethereum. Tá ok? O Bitcoin não, ele tem o blockchain próprio do Bitcoin. O Ethereum é também uma criptomoeda, mas na rede Bitcoin, do blockchain do Bitcoin, rodam vários criptoativos, né, que é um token. E aí esse token ele tem utilidade. E são vários tipos que inclusive ainda estão criando, né? Então esse token tem uma utilidade, ele roda lá. Quem utiliza esse token e utiliza com um fim, né, com o objetivo final de utilizar esse token, e o que dá valor nesse token, que é o criptoativo, é a sua utilidade, é a sua utilização. Então ele tem uma tendência, se você criar um token e ele tiver muita utilidade e o mercado ver essa utilidade e começar a utilizar, ele vai começar a valorizar esse seu token. Não é isso? Então é mais ou menos esse o raciocínio, né? Não vamos entrar no detalhe, tá? Então, pode ser, o que eu penso do criptoativo? Não sou um estudioso, tá? Eu sei exatamente isso que eu expliquei, né? Sei assim muito por cima, mas a essência da lógica, assim, eu vejo uma função, uma utilidade, um valor intrínseco eu também vejo. Talvez lá na frente eu concorde mais ou discorde mais, é porque eu ainda não estudei isso a fundo, mas a sua dúvida era essa, né? Eu acho que os criptoativos têm uma tendência de ter mais sucesso que as criptomoedas. Vamos à próxima? Fala, José Cobori. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos e falo de Londres. Primeiramente, parabéns pelo podcast e pelo canal no YouTube. E eu tenho a seguinte dúvida. Como falei, moro em Londres e invisto na Bolsa de Valores local. As empresas que eu invisto normalmente já são bem expostas ao mercado de consumo global. Porém, eu quis diversificar mais e através de fundos eu comecei a investir no mercado europeu, japonês e do resto da Ásia e Pacífico, Austrália, Índia e China. Porém, eu me pergunto se vale a pena diversificar tanto assim, se eu não estou pulverizando meu dinheiro com essa diversificação. O que você faria no meu caso? Obrigado, professor José Cobori. Bem, Ricardo de Londres. Vamos lá, Ricardo. Diversificação. Eu vou citar o negócio do Warren Buffett, mas não é ofensivo, é porque o Warren Buffett ele tem umas frases de efeito, né? Mas que tem um sentido por trás disso. O Warren Buffett ele fala que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Tá? Então, de novo, não é uma frase ofensiva, né? Ignorância no sentido de ignorar algum assunto, de não conhecer algum assunto. Então, o Warren Buffett fala que se você começa a diversificar demais, é porque você é ignorante. Então, você precisa diversificar para se proteger, né? Então, daí a frase dele, a diversificação é uma proteção contra a ignorância. E a continuação dessa frase é: faz pouco sentido para quem sabe o que está fazendo. O que ele quer dizer com isso, né? As frases de efeito do Warren Buffett é muito profundo por trás quando se analisa. Ele está dizendo o seguinte: se você sabe o que está fazendo, você não precisa diversificar demais. Não que você não diversifique, até porque ele diversifica, né? Ele colocou agora $500 milhões no Nubank. Então ele diversifica inclusive de países, né? Ele investe em várias empresas em vários países, tá? A Berkshire Hathaway, né? Que é a empresa dele. Então,
Ele coloca essa frase de efeito, mas ele diversifica. Mas qual que é a essência da frase dele? Que aí vai meio de encontro à sua dúvida, né? Se você começa a diversificar demais, você está pulverizando o seu capital, tá. E quanto mais você diversifica, mais na média você fica. A diversificação total é ficar na média. Igual a Bovespa, compra uma ação, quero diversificar, compra outra, quero diversificar mais um pouquinho, compra mais uma, quero diversificar. No limite, você está comprando a Bovespa toda. Quando você compra a Bovespa toda, você está na média do mercado, né? Você vai estar exatamente no índice Bovespa. Quando ele fala faz pouco sentido para quem sabe o que está fazendo, é porque você vai comprar 70 ações do índice Bovespa se você sabe que metade não tem futuro, né? Metade são empresas ruins. Ou empresas que já foram boas e estão em declínio, estão perdendo mercado, não inovaram, né? Estão sendo substituídas por outras tecnologias. Então, se você sabe o que está fazendo, não faz sentido você comprar essa metade dessas ações. Então, para que você vai diversificar? Então, o conselho dele é nesse sentido. Você precisa diversificar? Precisa. Então, ele não tem só uma ação, né? Então, a gente fala, quando ele fala isso, fala, então ele não diversifica? Ele tem só não. Ele tem várias ações. Mas todas as ações ele conhece bem. Todas as empresas ele conhece bem. Então, você tem que saber o que está fazendo, né? Que aí outra frase dele é: o risco advém de você não saber o que está fazendo. Então, não adianta nada se comprar ações na Índia se você não conhece as empresas da Índia que você está comprando ação, né? Você está diversificando por ignorância, que é o que o Warren Buffett fala. Você está diversificando só por diversificar. Fala, você tem que diversificar seus investimentos em 7 países. Aí você vai comprar ações em 7 países. E 5 desses países você não conhece nada, não sabe como a economia deles funciona, não sabe que a empresa funciona, você não analisou a empresa, você comprou só por um objetivo de diversificar nos 7 países. Então não faz sentido. E, novamente, pulveriza o seu capital, pulveriza. Então é melhor você diversificar menos e saber exatamente aonde você está colocando seu dinheiro. Coloquei meu dinheiro na Rússia. Você sabe o que você está fazendo? O que é essa empresa, como a economia funciona, quais os riscos dessa economia? Sei. Então aí você vai lá e coloca o dinheiro. Warren Buffett, como eu disse no exemplo, colocou 500 milhões no Nubank. Ele sabe o que está fazendo? Sabe muito bem o que está fazendo. Eu gravei um vídeo aqui que até ficou polêmico, né? Quando a Anitta virou conselheira do Nubank, o Warren Buffett colocou 500 milhões no Nubank. Ele sabe o que está fazendo? Sabe, porque o Nubank vai se internacionalizar. Ele já é internacional, né? Está crescendo. Ele é uma empresa que ainda dá prejuízo, o que não quer dizer nada. Tem muita gente que fala, dá prejuízo, como é que vale X bilhões? É porque o valor é a capacidade de gerar caixa no futuro, né? Ele não está gerando aí nesse caixa, ele ainda está em franca expansão. Como que o Warren Buffett põe dinheiro numa empresa e dá prejuízo? É porque ele está olhando lá na frente. Então, quando o Nubank tiver realmente uma base sólida de clientes em vários países do mundo, para o Warren Buffett é excelente, ele adora vender seguro, né? Então ele acha que vai ter uma base enorme com tecnologia para vender seguros. Pode ser seguro, acho que o Nubank já vende, né? Seguros. Na plataforma, barato, tudo online, você faz no celular. O Warren Buffett está vendo isso, né? A capacidade de geração de caixa que esse negócio vai ter lá na frente, tá ok? Então ele diversificou, comprou ações de uma empresa brasileira, mas de uma empresa que vai ter um alcance internacional. Talvez é o que você falou aí em Londres, né? Você tem ações de empresas aí do Reino Unido que já tem, né, clientes no mundo todo, então teoricamente o faturamento dessa empresa está diversificado, tá ok? Espero ter te ajudado e sucesso em Londres. Forte abraço. Vamos agora às perguntas em texto. Professor, estou gostando muito do conteúdo que tem no seu canal do YouTube. Inclusive tem o seu livro Análise Fundamentalista e este é um ponto que gostaria de sua ajuda. Minha formação é em engenharia, porém gostaria de obter informações de literatura sobre economia e macroeconomia. Inclusive todos os livros que vejo no seu canal do YouTube, na sua estante de livros que tu menciona, eu corro e compro. Gostaria dessa ajuda. Quais livros são de primeira ordem de importância, na sua opinião, necessários para entender o cenário econômico? Desde já, muito obrigado. Você não colocou o nome aqui, né? Deixa eu só tomar. Hoje eu não estou tomando água, estou tomando café porque tá frio, tá, gente? Toda vez que eu faço isso com esses copos de Starbucks, eu me sujo aqui. Acho que o café bate no fundo e sai pelo furinho ali. Vamos lá. Então vamos lá. Quais os livros? Eu sempre recomendo, se você não é economista, né? Você é engenheiro, ler o livro do Gregory Mankiw, que é o livro que é utilizado na graduação de economia. Eu acho ele muito bom, tá? É um livro grande, grosso, mas tem uma linguagem muito boa, muito fácil de entender. E é um livro, assim, para você ter as noções aí de economia, de macroeconomia e economia, é muito bom. Chama Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. Mas aí você
dar uma sofisticada aqui. Você quer saber aí em ordem de importância, para você entender mesmo a economia. Então, como eu disse, eu leio de tudo, tá? Então, vai indicar só livro liberal, vai indicar só livro... Não, vou indicar um livro que eu acho muito bom, que não é de um liberal, tá? É de um pós-keynesiano, que é do Yilmaz Minsky, chama Estabilizando uma Economia Estável. Tem os clássicos que eu já li todos, mas não, sim, é meio chato. É do Ricardo, do Schumpeter, vários, né? Do próprio Keynes, a Teoria Geral, não é um livro fácil de ler. Tá? Tem do Friedman, leia do Friedman, Livros para Escolher, tá? É um livro bom, mas é um livro liberal, tá? Como eu disse, leia esse livro liberal, depois leia um livro keynesiano, tá? Você vai ter um bom embasamento. Tem muitos, né? Mas acho que metade dos livros está metade não. 1/3 dos livros está na minha biblioteca é de economia. Então, como eu disse, eu leio de tudo, né? E não tenho preconceito contra ninguém. Mas eu acho que o que explica o momento atual, quem acertou mais como a economia funciona no momento atual, foi esse livro do Yilmaz Minsky, que chama Estabilizando uma Economia Estável. Ele tem uma parte técnica que é meio difícil de entender, mas se você entende de finanças corporativas, você entende de o que a gente fala muito aqui, de avaliação de empresa, de valuation, você consegue entender essa parte técnica. Porque quando ele fala estabilizando uma economia estável, ele mostra como é que a instabilidade econômica é formada. E é formada no início lá pela geração de caixa das empresas, tá? Por taxa de juros, nível de alavancagem, ele mostra como é que as coisas vão ficando instáveis e depois como é que as coisas se estabilizam. Então, para quem gosta, é um livro muito técnico, mas se você conseguir entender, é um livro muito bom para entender de economia das crises do momento atual. Tem o Manias, Pânicos e Crises, mas isso como diz o nome, ele conta a história de todas as crises, tá? Todas as manias, né? E todas as quedas e pânicos do mercado. Tá joia? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Bom dia, professor Cobori. Meu nome é Lucas, falo de Itaúna, Minas Gerais. Minha dúvida é bem simples. E com relação ao MBA. O senhor, como um grande professor, recomendaria para um jovem recém-graduado em finanças fazer um MBA em finanças para uma alavancagem no mercado de trabalho? Ou pelo fato de não ter experiência em batalha, seria recomendado uma pós-graduação em finanças? Desde já agradeço, um abraço. Vamos lá, Lucas, deixa eu te explicar. Você tem que avaliar, tá? Igual, MBA em finanças. O MBA em finanças do IBMEC, ele era um MBA em finanças voltado para o mercado. Então ele era, assim, tinha uma visão muito mais prática do dia a dia. Tinha todo o arcabouço teórico e uma visão mais prática, né? Eu até fui contratado pelo IBMEC por isso, né? Todo mundo acha que eu era professor, depois fui para o mercado. É o inverso, tá? Eu já era do mercado financeiro já há algum tempo. E aí o IBMEC me contratou porque eu tinha essa vivência prática e tinha o arcabouço teórico. Tá? Então, o IBMEC tinha esse MBA com essa característica. Então, dentro da sua visão aqui, seria um bom MBA de finanças. Mas tem muitos MBA de finanças de outras instituições que ele é muito mais acadêmico, muito mais teórico. Então, você tem que avaliar. A mesma coisa pós-graduação. Né? Tem pós-graduação em finanças que é muito teórico, muito acadêmico, e pode ter um ou outro pós-graduação em finanças que é mais prática. Tá? Você tem que avaliar, dar uma olhada na grade, conversa com alunos, né, dessas instituições que você está olhando e ver qual que é a visão deles. Tá joia? Sucesso aí, forte abraço, Lucas. Vamos à próxima? Bom dia, professor. Meu nome é Cruyff e falo de Brasília DF. Cruyff é o carrasco lá da seleção brasileira. Lá. Minha dúvida, deve ser o seu nome, deve ter essa descendência, né? Sei lá, se é holandesa aqui. Minha dúvida é sobre o custo de capital próprio. Fiquei inquieto quando vi uma pessoa que dá um curso sobre valuation dizer que não acredita no CAPM. Na verdade, acha que serve para nada na prática. Em resumo, em sua explicação, essa forma de determinar o custo de capital próprio utilizando o beta é muito errado, porque volatilidade não é risco, mas troca de fundamento sim, que essa é uma forma teórica de calcular, mas na prática ninguém utiliza esse raciocínio. Pergunto, no mundo real o CAPM e o beta é utilizado? Venho estudando e praticando bastante para atuar na área. Então é relevante que eu tenha essa preocupação? Grande abraço, agradeço desde já. Vamos lá, Cruyff, deixa eu te explicar. Primeiro, você toma cuidado, eu não sei que curso você fez, mas tem muita gente que fala que não acredita porque não entendeu direito. Então, como ele não entendeu direito, não sabe explicar, ele acha que não serve para nada. Tem muitas falhas teóricas no CAPM? Tem, mas tem como ajustar, que eu já expliquei aqui. Ele é perfeito? Não. Mas não tem nada melhor que ele. Tá? Então, seria isso. Ele é uma forma ruim de fazer? Mas não tem nada melhor. Então, o CAPM... E ele é muito intuitivo. E você consegue ajustar o beta, né? Você consegue ajustar o beta, pelo que eu já expliquei,
metodologia do bottom a beta, que é um dos apêndices do meu livro. Não lembro se eu coloquei como apêndice ou tá lá no final, né? Mas é um dos apêndices do meu livro. Bottom a beta, você ajusta o beta da empresa, ou seja, você ajusta o risco da empresa pelo nível de alavancagem. E aí você calcula ele por setor, né? Eu já expliquei aqui também bastante sobre isso. Tenho vídeos de valuation no meu canal também. Tá ok, Cruyff? Mas o CAPM, ele é muito intuitivo. O que ele está dizendo? Se você não utilizar o CAPM, acho que você pegou essa parte que eu falei, você consegue fazer ele na intuição. E na verdade a fórmula está traduzindo a intuição. A grande maioria dos empresários, dos pequenos empresários, não tem nem noção do que é CAPM, não sabe nem o que é isso. Mas na intuição ele utiliza esse fundamento para fazer os seus investimentos. Então, de novo, o exemplo da padaria. Imagina você está querendo abrir a padaria. Dá o exemplo do cunhado. O seu cunhado quer abrir uma padaria, ele conhece muito o assunto, já trabalhou, já foi padeiro, já foi caixa de padaria e tal, ele acha que padaria dá um bom dinheiro. Aí ele tem, sei lá, 500 mil reais investido lá no fundo de renda fixa. Aí ele fala, puxa, acho que eu vou abrir uma padaria que dá para ganhar dinheiro. Qual a conta você acha que ele faz na cabeça dele, mesmo sem conhecer nada? Não conhece matemática, finanças, não conhece nada. Mas ele faz uma conta intuitivamente na cabeça, né? O que ele vai fazer? Você compensa ele tirar o dinheiro lá do fundo de renda fixa e abrir uma padaria? Primeira pergunta que ele vai se fazer, né? E como que ele chega a uma conclusão? Fazendo conta. Ele fala, bom, lá nesse fundo de renda fixa eu estou ganhando, sei lá, 6% ao ano, líquido de imposto, vamos desconsiderar imposto, né, esses custos aí. Ele fala assim, estou ganhando 6% ao ano. Se eu abrir uma padaria, ele faz as continhas, tenho que comprar as coisas, vou investir, tal, funcionário, água, luz, telefone, farinha, equipamentos, tal. No final das contas, ele fez a continha ali na cadernetinha, né, no papel de pão e fala assim, bom, esse negócio dá só 5% ao ano. Ele vai tirar o dinheiro do fundo de renda fixa que está dando 6% para investir num negócio que dá 5%? Não. Então, qual a conta que ele faz quando ele decide realmente abrir a padaria? É quanto de retorno a abertura dessa padaria vai dar para ele a mais do que ele já ganha na renda fixa. Então, digamos que ele fez a conta agora e falou, opa, a padaria aqui dá 30% de retorno ao ano. Eu tenho só 6% no fundo de renda fixa. Compensa, vou tirar o dinheiro da renda fixa e vou abrir a padaria. Então, olha aí, o CAPM está te dizendo exatamente isso. O que é o CAPM? O retorno esperado de um ativo é igual ao retorno livre de risco, o fundo de renda fixa. Estou generalizando, tá? Digamos que o fundo DI lá de renda fixa é um fundo que só tem título do Tesouro. Então, o retorno esperado de um ativo é o retorno livre de risco mais o beta do ativo vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Quando você pega o retorno de mercado menos o retorno livre de risco, é o que a gente chama de prêmio de risco do mercado. Então, o retorno do mercado é 10%. O ativo livre de risco no nosso exemplo aqui, é 6%. Então, 10% menos 6%, 4%. Então, o prêmio de risco do mercado é 4%. O que isso está querendo dizer? Que o mercado dá um retorno de 4% a mais do que o ativo livre de risco. E aí você multiplica pelo beta do ativo, porque você não está investindo no mercado, você está investindo na padaria. Então, qual o risco da minha padaria? Aí que vem a crítica teórica. O beta, na realidade, é uma regressão linear, ou seja, uma medida estatística que está olhando para o passado. E ele utiliza os conceitos de desvio padrão, covariância e variância. Desvio padrão a variância é o desvio padrão metido à besta. Então ele está usando variância e covariância. Ele está vendo o quanto um ativo varia em relação à variação do mercado, se eu fosse traduzir, tá? O beta. Então, se o mercado varia 10%, esse ativo varia 20%. Né? Varia 20%. Se ele varia 15% para baixo, ele varia 30% para baixo. Opa, esse ativo tem o dobro do risco do mercado, né? Então, o conceito de variância, tá? E covariância. Então, é o risco que você está olhando, um risco estatístico, você está olhando o passado, fazendo uma regressão linear, e está vendo o histórico de variação desse ativo em relação à variação do mercado. Tem um problema teórico? Tem. Eu não vou explicar o problema em si teórico, porque aí você precisa reconhecer muito que ele é baseado no que a gente chama de movimento browniano, e o movimento browniano diz que a variação de uma partícula não depende da variação da partícula que está ao seu lado ou da partícula anterior. Se eu for traduzir no mercado de ações, estou dizendo que a variação da ação hoje não tem nada a ver com a variação da variação, não depende do que foi a variação da ação ontem. Isso é uma mentira, né? Então, esse modelo de usar a estatística, né? A estatística que é utilizada para achar o beta, ele tem esse problema teórico. E outra, tudo isso é baseado no desvio padrão, é baseado na distribuição normal, né? Naquela curva em forma de sino. Isso quem bate muito nisso é o Nassim Taleb e o Benoit Mandelbrot. Então, tem essa
essa parte que é ruim dessa teoria do beta, tá? Então essa parte que eu expliquei do ativo de risco, do prêmio de risco do mercado faz sentido, mas quando você olha o beta, que é o que vai determinar o risco lá da sua padaria, você está olhando para uma coisa que tem um problema teórico. E aí a gente ajusta ele por esse beta, o bottom-up beta. Porque aí é a mesma coisa que eu estou dizendo o seguinte, o risco de uma empresa é o seu nível de alavancagem. Não faz sentido uma empresa que tem 10% da sua estrutura de capital de dívida e a outra tem 50% da estrutura de capital de dívida ter o mesmo risco. A empresa que é mais alavancada tem um risco maior. Então, quando eu ajusto o beta, eu estou considerando isso. E aí eu parto do pressuposto, se fosse a sua padaria, você tem 500 mil, você vai conseguir abrir e tocar a sua padaria com os 500 mil. Não, a padaria vai precisar de 1 milhão. Opa, eu tenho 500 mil de capital próprio, vou precisar emprestar 500 mil. Então você já tem um risco maior do que se você estivesse usando só o capital próprio. Aí vem outra teoria, né? Dentro da teoria da estrutura de capital, compensa você usar capital terceiro porque ele é mais barato do que o capital próprio. Tem várias nuances, tá? Mas, na intuição, o CAPM está te dizendo exatamente a conta que o padeiro faria de cabeça. É isso que eu estou querendo dizer. Então, se você conhecer bem o CAPM, você utiliza. Eu utilizo. Né? Como você já sabe, eu já falei que trabalhei com o M&A, a gente sempre utilizou o CAPM. Então, assim, você utiliza para você tem que ter uma base, concorda? Você vai chegar numa negociação, ou vai comprar uma ação e fala assim, como você chegou no custo de capital dessa empresa? Chutei. Acho que era 20%. Ninguém vai te levar a sério, nem você mesmo, né? Você não vai conseguir investir chutando. Então você precisa ter algum tipo de norte, né? Algum tipo de parâmetro de embasamento. Utilize o CAPM desde que você conheça, né, a teoria e saiba como ajustar ela. Que às vezes realmente você faz a conta e você fala, opa, você dá uma ajustada aqui que ele não está realmente refletindo o risco do negócio. Assunto apaixonante, mas complicado também, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Tá ok, Cruyff? Forte abraço. Vamos aqui à última. Saudações, professor Cobori. Meu nome é Carlos Henrique de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, e sou iniciante no mercado de ações. Já estudei o seu livro e hoje estou lendo O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Até o momento cheguei à conclusão de que, mesmo analisando metodicamente as empresas, existem fatores imprevisíveis que serão determinantes para o futuro das empresas. Somado a isso, no seu último podcast, você disse que grande parte dos fundos não conseguem bater o mercado. Sendo assim, que chance o investidor individual que investe diretamente em empresas tem de conseguir sucesso no mercado de ações? Pois para mim parece quase inexistentes. Desde já, obrigado pelo conhecimento compartilhado. O investidor individual que não tem conhecimento, aí realmente ele não vai bater nem o fundo, né? E o fundo não vai bater o mercado, ele não vai bater o fundo. Eu sempre falo isso, que o Warren Buffett recomendou para a esposa dele investir em fundos de índice, né? Porque ela não vai ficar analisando empresas como ele analisa. Agora, por que os fundos... Por que você tem... E quem fala isso, acho que é o Peter Lynch, né? Qual a vantagem do investidor individual frente a um fundo de investimento? Primeiro, a liquidez é sua. Fundos têm problema de liquidez, tá? Imagina nessas grandes crises lá em 2008, ou agora aqui na pandemia. O fundo tem uma série de ativos que ele, teoricamente, não precisa vender, ele não venderia, né? Mas se ele ofereceu uma certa liquidez para o seu investidor, e numa crise dessa vir uma enxurrada de pedido de resgate, ele vai ser obrigado a vender o ativo. Ele nem quer, ele acha que é uma besteira fazer aquilo naquela hora, mas ele vai ser obrigado a vender os ativos para cobrir, para pagar os resgates. Então ele é meio refém da liquidez dos cotistas, tá ok? Por que eu estou falando isso? Porque você, individualmente, você não precisa, concorda? O fundo vai ter que fazer e você não. Imagina que você tem a mesma carteira de ações que tem um fundo. Aí veio essa crise do coronavírus, ou lá no subprime, o mercado derreteu 50%. Vai vir um monte de cotista do fundo pedir resgate, com medo. Movimento de pânico, com medo. Aí o fundo tinha reservado, todo fundo tem, né, um caixa lá, sei lá, de 10% para cobrir eventualmente, né, os resgates normais, e de repente metade do fundo pede resgate. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que vender as ações para pagar os resgates. Quando ele vender as ações, ele vai estar vendendo na queda, no pânico. Então ele vai... de repente comer toda aquela rentabilidade que ele vinha dando, sei lá, 10 anos, vai sumir tudo em uma semana. A rentabilidade dele vai sumir toda ali. Aí ele vai ter que começar a pedalar tudo de novo do zero. E você não, digamos, você tem a mesma carteira do fundo, veio aquele pânico, você é um investidor preparado, comprou as ações, você confia nas ações em longo prazo. Você vai ficar olhando o mercado cair, você não vai vender. E aí daqui uma semana seguinte, você estava empatado com o fundo, daqui uma semana você está com a mesma rentabilidade que você tinha e o fundo voltou lá para o zero, está até de repente negativo. Então essa é a lógica, tá?
Agora, se um investidor individual ele não tem condições de avaliar empresas, ou ele não quer, ou ele não tem tempo, ou não é a área dele, como eu sempre falo aqui, não é porque as pessoas que sabem avaliar a empresa acham que são melhores que as outras. Não, como diz o ditado, cada macaco no seu galho, né? Então, o cara não é obrigado, até porque avaliar a empresa é chato, né? Então, o cara não é, o cara é artista, o cara é músico, o cara é engenheiro, o cara é construtor, o cara não quer ficar avaliando a empresa. Aí faz sentido ele ter um bom fundo, com um bom gestor, porque ele não vai ter capacidade nem tempo para ficar avaliando a empresa. Agora, se é um investidor que conhece, que é dedicado, gosta daquilo, sabe avaliar a empresa, sabe fazer tudo isso, compensa, tá? Ele ter a sua própria carteira. Tá? Mas na grande maioria das pessoas compensa entrar num fundo. Segundo Warren Buffett, um fundo de um ETF, né? Um fundo de índice, tá ok? E agora você fala que é imponderável, as coisas são imponderáveis, Você não pode estudar só economia e finanças para investir, você tem que estudar um monte de coisa, tá? O que determina a geração de caixa futura da empresa não tem nada a ver com economia e finanças, tem a ver com estratégia, com competitividade. Então, se eu fosse recomendar um livro, eu recomendaria você ler o livro do Michael Porter, que chama Vantagem Competitiva. Se você tiver tempo, leia um livro antes que ele lançou, que chama Estratégia Competitiva. Tá? Então ele lançou um que chama Estratégia Competitiva, depois lançou um outro que chama Vantagem Competitiva. E aí você vai conseguir olhar o futuro das empresas com uma outra visão, tá? Bem mais embasada. Tá joia? Espero ter te ajudado. O episódio ficou por aqui. Novamente ficou um pouquinho mais longo, mas valeu a pena que eu respondi praticamente todas as perguntas, né? As que não foram respondidas por aquele critério que eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.